O Superboy Prime, desde a sua aparição antes da Crise nas Infinitas Terras, já se mostrava um personagem absurdo. Por ser um kryptoniano, ele naturalmente já é mais poderoso do que as maiores raças do universo debaixo de um sol amarelo. E também por ser de um universo já extinto, ele não é mais afetado por kryptonita, já que a kryptonita só afeta um kryptoniano se essa kryptonita for a do seu universo. É tipo aquele lance lá das manoplas do infinito, né, das joias do infinito da Marvel, né, que se você tiver joias de infinito de uma realidade, essa manopla, essas joias não funciona em outra realidade. Isso é mais nos quadrinhos da Marvel, nos filmes, né, no MCU acho que não é assim que funciona não. Mas bem, no caso do Superboy Prime é a mesma coisa, cara. A kryptonita, a única kryptonita que poderia ferir o Superboy Prime não existe mais, porque toda a sua realidade não existe mais. O Superboy Prime tem uma absorção também de energia solar anormal, né, para outros da sua própria raça kryptoniana, como o Superman e a Supergirl original, o que o torna extremamente mais poderoso, tão forte que ele é capaz de encarar entidades cósmicas. Como vocês verão aqui nesse vídeo de hoje, o bicho é sinistro, casca grossa, cara. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo ver aqui os maiores feitos do Superboy Prime. Feito de número 1, desloca o centro do universo. Por conta da localização de cada planeta e galáxia no universo, Oa, que é o planeta dos Guardiões e dos Lanternas Verdes, foi escolhida como base dos próprios Lanternas Verdes por estar no centro do universo. E se você não sabe, né, os Lanternas Verdes são como os policiais, aqueles que protegem todo o universo, então faz sentido eles ficarem no centro. Acontece que Alexander Luthor, né, o Lex Luthor de outra realidade, queria refazer o multiverso. E para isso queria criar uma crise que abalaria as estruturas da realidade como um todo. Uma das ações que esse Lex Luthor fez, cara, junto com a ajuda do Superboy Prime, foi retirar o planeta de Oa do centro do universo. E como ele fez isso? Simples, movendo todos os planetas de determinada área da galáxia. O Superboy Prime fez isso tão rápido que os Guardiões do Universo só perceberam isso quando aconteceu. E nisso a realidade já estava se partindo no meio. Não é só um feito de força, como também de velocidade, afinal ele moveu todos esses planetas acima da velocidade da luz, muito acima da velocidade da luz. Feito de número 2, derrotou pesos pesados com muita facilidade. Ainda na saga Crise Infinita, o Superboy Prime também encarou outros pesos pesados e venceu com muita facilidade. E depois ele fez isso também em outras sagas, cara, o bicho é sinistro. A primeira a descobrir a força do vilão foi a poderosa, a versão da Supergirl da Terra 2, que é ainda mais forte do que a própria Supergirl, né? A Supergirl que conhecemos. Só que mesmo sendo mais forte, ela não serviu nem pro aquecimento do Superboy Prime. Outro kryptoniano que sofreu nas mãos ali do Superboy Prime foi o Superboy Connor Kent, cara. Aquele lá do Young Justice. Esse lutou 2 vezes contra o Superboy Prime. Ele apanhou na primeira e morreu na segunda, meu irmão. E por fim também outro peso pesado, o Adão Negro. Outro que se equipara em força com o próprio Superman e não fez nada contra o Superboy Prime. Na verdade, o Adão Negro não morreu, mas foi completamente humilhado. Os seus socos carregados de energia mágica nem mesmo arranharam o Superboy Prime, que o mandou longe com apenas um soco. Feito de número 3, mais rápido que velocistas. Poucos seres, cara, no universo da DC são ameaças pro Superboy Prime. Sim, os velocistas são muito poderosos e obviamente estão nessa lista aí de possíveis ameaças, né, para essa versão do Superman. Isso porque os velocistas podem levar o Superboy Prime e prendê-lo dentro da força de aceleração, o que seria uma derrota permanentemente para ele, já que é quase impossível dele conseguir escapar lá de dentro. Então frequentemente vemos ali os velocistas batendo de frente com o personagem e obviamente o Superboy Prime lutando de volta, mostrando ser tão rápido quanto alguns desses velocistas. O próprio Jay Garrick, que foi o primeiro Flash, admite que o Superboy Prime está além das suas capacidades e precisou de 3 velocistas para conseguir prendê-lo. E contando ainda com a ajuda do Barry Allen e Max Mercury, estando ali os dois dentro da força de aceleração. Mesmo assim, cara, ter os velocistas não quer dizer que eles vão ganhar não, porque teve uma vez nos quadrinhos também que o Superboy Prime estava lutando contra o Bart Allen, que tinha absorvido toda a energia da Speed Force. Ele estava muito poderoso. Feito de número 4, matou o Superman da Terra 2. Eu coloquei um tópico, né, falando dos pesos pesados que o Superboy Prime já derrotou e matou, só que esse aqui eu acho que merece um tópico só pra ele. Depois de um dos vários retornos do Superboy Prime, o Superman da Terra 1 e o Superman
Superman da Terra 2 se uniram para detê-lo. Inicialmente o Superboy até riu do fato deles tentarem lutar contra ele. Eles então voaram e levaram o vilão até os destroços de Krypton. Superboy até pensa que eles querem usar uma kryptonita para tentar enfraquecê-lo, mas na verdade esse não era o plano. Eles atravessam o Hal, que é o Sol Vermelho que banhava Krypton, ficando os três então enfraquecidos nesse processo. O Superman da Terra 1, o mais novo, né, é o primeiro a levantar, mas é atacado pelas costas pela visão de calor do Superboy Prime. Os três começam a perder os seus poderes, mas mesmo assim o Superboy se mostra ainda superior na luta contra as outras duas versões do Superman ao mesmo tempo. O Superman da Terra 1 consegue nocauteá-lo, mas não antes do Superboy espancar o Superman da Terra 2 até a morte. Esse cara realmente não tá pra brincadeira. Número 5, lutou contra 3 equipes ao mesmo tempo. Novamente, durante a saga Crise Infinita, o Superboy Prime, cara, deu uma visitinha aqui na Terra e ele lutou contra 3 equipes ao mesmo tempo. Esse é um típico personagem que você tem que juntar um monte de galera aí, cara, com vários poderes pra conseguir pará-lo. A Sociedade da Justiça da América, os Jovens Titãs e a Patrulha do Destino, cara. E olha só, o Superboy Prime ainda derrotou a grande maioria sem esforço algum, até mesmo matando alguns personagens por acidente. Mais tarde, ele até mesmo revelou que estava se segurando durante essa luta e que derrotou todos eles ali com apenas uma fração da sua real força, o que faz sentido, visto que durante todo o combate ele reafirma que não queria nada daquilo, mas só reiterava ali sua força absurda. Próximo feito, lutou contra todo mundo. Aí vocês acham que, beleza, ele entrou no auge lutando contra 3 equipes cheias de personagens, né? Pois é, teve uma vez nos quadrinhos que ele lutou contra todo mundo que tinha. E isso, cara, enquanto ele ainda estava enfraquecido pela falta de energia de um sol amarelo. Isso aconteceu quando o Superboy Prime se aliou ao Sinestro e também ao Anti-Monitor. Então todos os heróis da Terra e também os Lanternas Verdes estavam nesse combate. Ninguém era capaz de fazer nada, só os velocistas conseguiam incomodar o Superboy Prime e mesmo assim ele conseguiu sair de perto dos velocistas. Diversos personagens atacavam ao mesmo tempo e ele estava parado recebendo todos esses golpes, até mesmo superando casualmente ali o Caçador de Marte e o Gavião Negro. Kryptonita, como eu já disse, era inútil contra o personagem e a batalha só foi se igualar para o lado dos heróis quando todos os outros kryptonianos da Terra apareceram para assim encará-lo juntos. Até mesmo o Krypto, cara, o cão do Superman, fez parte dessa luta. Infelizmente para os heróis nesse momento aconteceu uma coisa muito ruim. O Sol nasceu e com isso, né, o Superboy Prime recarregou todas as suas forças e virou o jogo novamente. A tropa dos Lanternas Verdes foi em peso então pra cima do Superboy Prime e nem isso foi o suficiente. Até mesmo um guardião do universo tentou atacá-lo, mas ele absorveu a sua energia e ficou ainda mais poderoso. Esse é com certeza um dos seres mais insanos da DC Comics. Próximo grande feito, derrotou Sodan Yat. Durante essa luta generalizada contra todo mundo, né, o único que realmente podia fazer algo contra o Superboy Prime era o Sodan Yat. Sodan Yat é um Deshamita, a raça prima dos kryptonianos, que também carregam os mesmos poderes embaixo de, na verdade, um sol vermelho e não amarelo. Além disso, ele estava com a entidade Ion, que é a entidade que dá os poderes para os Lanternas Verdes. A luta entre os dois foi muito intensa, mas Sodan Yat ainda era inexperiente e tinha uma fraqueza fácil de ser explorada: o chumbo, né? Os Deshamitas têm a fraqueza do chumbo, ao contrário da kryptonita dos kryptonianos. Após então levar o personagem para uma fábrica cheia de material, o Superboy Prime vence essa luta e ainda tinha forças mais que o suficiente para continuar a lutar com todos os outros heróis restantes. Próximo grande feito do Superboy Prime, socou paredes dimensionais. O feito mais famoso do Superboy Prime, eu acho que todos vocês conhecem essa página aí dos quadrinhos, é quando ele dá um soco na realidade, né, na parede da realidade da DC e acaba alterando a realidade. E ele fez isso também, vale lembrar, enquanto também estava enfraquecido. E de fato isso é um baita de um feito, porque o Superman da Terra 2 tentou fazer a mesma coisa e não conseguiu. E esse também, cara, feito de socar a parede da realidade, quebrar a parede da realidade do Superboy Prime, não é o único feito do personagem nesse quesito. Lembra que eu disse lá no início do vídeo que é praticamente impossível escapar da força de aceleração? Então, cara, o impossível não existe pro Superboy Prime. Ele conseguiu escapar da força de aceleração e voltou 4 anos mais velho pela passagem do tempo dentro do local em que ele ficou, mas na Terra tinha passado apenas algumas horas. E aí nesse momento, cara, ele também sequestrou ali o Mr. Sprilix, ele entrou na dimensão dos duendes da quinta dimensão ali, também rasgando, né, a parede da dimensão com um soco. Outro feito tido como impossível foi quando também conseguiram prendê-lo dentro da Zona Fantasma, e ele saiu de lá também na base
base da porrada. Esse soco também abalou a própria realidade e fez com que o Mutano, personagem que estava ali na hora, sofresse uma alteração na sua origem e na sua história. Olha a capacidade dos poderes do Superboy Prime, ele pode alterar a realidade, reescrever as histórias dos personagens com os seus golpes. Feito de número 2, capturou o Mr. Spirilix. Eu mencionei isso aqui brevemente, mas eu vou explicar. Em uma das suas viagens à procura da Terra Prime, o Superboy, que na época queria ser chamado de Superboy Prime, vagou pelo multiverso até chegar na Muralha da Fonte. Lá então, nessa muralha, o Superboy Prime sequestra o Mr. Spirilix, um ser da raça conhecida como Duendes da Quinta Dimensão, um dos seres mais poderosos da existência, cara, capazes de fazer quase tudo, alterar a realidade, manipular a matéria, encher o saco de um monte de entidade cósmica. O Superboy Prime então tortura o Duende, né, para que ele usasse os seus poderes de manipulação da realidade para refazer a Terra Prime, a Terra primordial, mas nem mesmo o Mr. Spirilix tinha poder suficiente para conseguir fazer isso. Por fim, então, o Superboy Prime desiste e usa suas rajadas de calor para matar o Mr. Spirilix, mas o Duende consegue escapar ali por pouco e volta para sua realidade natal. Ele volta tão traumatizado com esse ocorrido que ele tranca a quinta dimensão com medo de que algo assim possa acontecer novamente. Cara, e o Mr. Spirilix é conhecido também como um duende trapaceiro. Ele ficou com muito medo do Superboy Prime. Isso não é típico do personagem não, cara. Próximo grande feito, lutou contra o Batman que ri com a versão do Dr. Manhattan. Esse é um dos feitos mais recentes do Superboy Prime e com certeza, cara, o mais poderoso de todos. Durante uma mega saga multiversal, o Batman que ri se tornou um ser com poder para se igualar a uma Perpétua enfraquecida, que é outra deusa, outra entidade cósmica poderosíssima da DC. Isso então, após o Batman que ri reunir o poder da Anticrise e roubar o corpo de uma versão do Bruce Wayne que havia se tornado o Dr. Manhattan em uma das várias realidades do multiverso da DC. O Batman que ri tentou convencer o Superboy Prime a se unir a ele, pois eu acho que ele sabia que não podia derrotar o Superboy Prime. Mas após interagir com os heróis e com o Krypto, o Prime decide lutar contra o Batman que ri com os poderes do Dr. Manhattan. O dano causado com o seu soco mais poderoso foi tão forte que causou dor no Batman que ri, algo que nem mesmo a Perpétua tinha conseguido fazer. Esse foi possivelmente o soco mais poderoso já desferido, cara, em toda a DC Comics até esse momento. A Perpétua é um ser gigantesco, super poderoso, é uma das entidades cósmicas mais poderosas de toda a DC. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico, né, a hierarquia cósmica da DC e eu falo lá sobre a Perpétua, sobre os poderes dela. Você vai entender um pouquinho melhor do quão grandioso é esse feito aqui, cara, porque sim, o Batman que ri tinha batido de frente com essa Perpétua e o Superboy Prime deu um baita de um golpe nele que fez ele sentir dor. Mas aí, você conhecia todos esses feitos do Superboy Prime, cara? Quer ver mais vídeos dessa versão sinistra do Superman? Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. Deixa o like também. Até amanhã. Valeu!